Olha só, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ter certeza de que o presidente Lula fará boas escolhas ao indicar o sucessor da ministra Rosa Weber na corte. O Dino ainda afirmou que já atuou como juiz auxiliar na corte e disse ainda que é sempre bom estar no Supremo. Questionado sobre se dá um gostinho, ele foi lá e respondeu: gostinho de saudade. E ao cumprimentar o ex-ministro Carlos Veloso e ao ser perguntado sobre a sucessão, o Flávio Dino respondeu: deixa a vida me levar, numa referência à famosa música de Zeca Pagodinho. Eu tô vendo no bastidor uma campanha contra o Jorge Messias, assim, fortíssima, principalmente vinda de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Por quê, Mano Ferreira? Boa questão. Acho que o Gilmar, ele sempre teve uma atuação bastante política, né, na construção do judiciário. Então, ele deseja ter alguém com quem ele possa ter maior diálogo e exercer maior influência. No fim das contas, é um jogo sobre quem influencia mais a composição do Supremo. Eu vejo dessa forma. Você concorda, Pepe? Eu não discordo, eu queria colocar uma outra abordagem. Eu acho que a questão do Dino no STF é que você sabe exatamente o que se esperar do Dino em relação a decisões importantes na Corte Suprema. O Messias, ninguém sabe o que pensa sobre nada, né? Eu nunca vi uma entrevista coletiva do Messias, eu não sei o que o Messias pensa do aborto, eu não sei o que o Messias pensa de temas relacionados a políticas públicas. Agora, o Dino, eu sei exatamente o que esperar dele nas decisões. Mas tem um detalhe. E essa previsibilidade é importante para os membros que estão na Corte hoje em dia. Deixa eu só fazer um rápido intervalo para você que está no rádio. A discussão continua por aqui, mas sem você não tem graça. Então fica aí, são 11h16. Fala, não, senhor. Tem um detalhe. Eu posso esperar do Jorge Messias a atuação de alguém que trabalha na área do direito há muito tempo. E eu posso esperar do Flávio Dino alguém que está na política há muito tempo. O Dino... Então a gente tem... Peraí, vamos deixar claro. O Dino foi ex-juiz federal. Tudo bem, por 12 anos. E ele está há 17 anos na política. O Dino foi juiz federal. Ele é mais político que juiz. Isso é importante. Ele foi 12 anos juiz federal e há 17 anos ele é político. Ou seja, ele é muito mais político do que juiz. Ele tem muito mais relação com a atividade política do que com a magistratura. Abre uma série de brechas para o futuro. E o credenciamento para a vaga se dá em função da atuação política dele, não? E outra coisa, a Constituição diz que o critério é notável saber jurídico. O Dino não é notabilizado pelo conhecimento jurídico. Ele é notabilizado pela atuação política. Nelson? É claro, ele pode ter conhecimento jurídico, mas você olha para ele, o notável, a primeira coisa que você vê é um político, alguém que foi governador, deputado. É carreira política, não a carreira jurídica. Não, alguém que está sendo... Ele é ministro da Justiça hoje porque ele era um político, não porque ele era um juiz. Então, assim, mas ele é um cara que tem o que espera. Então você fala que eu sei o que o Dino pensa sobre as coisas, eu não sei o que o Jorge Messias pensa sobre as coisas. Mas eu sei que o Jorge Messias trabalha com direito e o Flávio Dino é político. Não, senhor, só para entender, do ponto de vista jurídico, que brecha que abre com uma indicação dessas? Como assim, Paulo? Brecha política, assim, porque esse ponto que você traz, eu acho que é um ponto bem relevante, porque... O notável saber jurídico... O Rui Barbosa é político ou jurídico? Não, peraí. Calma, Rui Barbosa, irmão. Eu vou te mandar lá pra década de 60, o PP. Os grandes juristas do Brasil são políticos, foram políticos. Mas é outra época, outro contexto, é muito diferente. Não, essa posição não faz Você não acha que abre uma brecha daquele critério que está, inclusive, na Constituição do notável saber jurídico, ele está na Constituição em primeiro, certo? Sim. Esse é o primeiro. Só que na indicação do Flávio Dino não é o primeiro. Isso abre brecha para uma série de políticos que fizeram direito, certo? Sim. Poderem, de alguma forma, serem indicados. Sim, e a gente não tem, pelo menos na nossa composição atual, dos 11 ministros do Supremo, nenhum que tenha exercido função de governador, por exemplo. Sim. Alguém que tenha sido parlamentar, como é o caso do Flávio Dino. A gente tem, por exemplo, alguns que atuaram na política, sim, mas na condição de ministro da Justiça, como é o caso do Flávio Dino, advogado-geral da União e em outros cargos mais de confiança da área jurídica especificamente. Gilmar, né? Não é a mesma coisa do Flávio Dino, que está no Ministério da Justiça não por ter sido juiz, mas por ter sido governador, apoiador político, ter feito campanha. Ele adota todos os mesmos posicionamentos do presidente Lula. É incrível como ele não discorda de nenhum posicionamento político do presidente Lula. Ele vem e tenta explicar todas as vezes a questão do juiz votar secretamente, a questão de todas as outras declarações equivocadas do presidente Lula, que o Flávio Dino vem politicamente tentar passar um pano, ou seja,
Não é uma indicação boa para a comunidade jurídica ter um político julgando Qual no o STF. problema, Nelsinho, na história da Suprema Corte do Brasil e do mundo todo, né? Toda a estrutura dela é feita por juristas que foram políticos em algum momento, ou políticos que são juristas. Não tem nenhum problema nisso, cara. A faculdade de Direito é a faculdade da relação dos poderes. Eu queria trazer... Então faz parte. Você pega, por exemplo, Raimundo Faro, pega, por exemplo, que é jurista e político, pega, por exemplo, Rui Barbosa. Toda a formação do Brasil política, no passado, levava em consideração os juristas. Nós somos É uma falsa comparação. Eu não vejo nenhum problema. Descontextualizada. Eu lembro fora do nosso tempo. Eu lembro quando o Toffoli foi candidato foi indicado ao STF, vieram várias indicações, várias reclamações dele que não tinha sido aprovado em concurso para juiz. Porque ele foi reprovado 3 vezes. O Dino foi aprovado. O que grande é ser aprovado? Peraí. O Dino foi aprovado. O que é ser para juiz para vocês? O que é ser político? Porque isso aí pode definir o raciocínio. Político todo mundo é, na verdade. Paulo Matias. Não é, querido. Claro que não. Político todo mundo é. Paulinho, ninguém chega no STF sem fazer política, mas política institucional. É diferente da política partidária. Não, é alguém que se candidata. Alguém que foi governador, alguém que foi deputado. O que é ser político? Eu não tô falando que a indicação do Dino vai ser uma boa indicação. Eu estou falando que não dá para você menosprezar a indicação dele e reduzir ele porque ele trabalha na política, né? Isso é errado. Nelson Jobim, por exemplo. Nelson Jobim foi constituinte, foi ministro da Dilma, foi ministro do Lula. Vamos receber quem nos acompanha pelo rádio, PP. São 11h21 para vocês que chegaram agora aqui na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo essa indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e o homem está usando até música do Zeca Pagodinho para deixar a vida dele levá-lo, certo? Diante dessa possível indicação do Flávio Dino, a gente vê que o Jorge Messias vira excelente na comparação, porque é um cara só da área do direito. Ele conhece conheço. Você é Tim Messias. Você sabe o que é interessante? O Jorge Messias é evangélico, inclusive. Pode ser um voto até conservador no STF. Tem até essa, que é como o Cristiano Zanin tem votado recentemente. Eu quero muito ver Eu quero muito ver o voto do Cristiano Zanin sobre aborto, mas assim, eu vou ler umas 30 vezes o voto dele. Fala, Maninho. Vai ser divertido. Eu acho que um ponto importante para a gente levantar no contexto atual do Brasil, que é um contexto em que a gente veio de uma eleição super polarizada, país dividido ao meio, um contexto onde há um aumento do descrédito com as instituições, onde a gente vive no mundo um momento em que a democracia está sendo colocada em xeque, ou seja, um momento em que nós precisamos zelar pelas instituições e pelo respaldo social das instituições. A democracia se mantém quando as pessoas dão legitimidade às instituições. Então, nesse contexto, por exemplo, teve uma pesquisa agora, dessa semana, que mostra que 34% dos brasileiros não confia no STF. É um descrédito maior do que o Congresso. Pela primeira vez em muito tempo, porque o Congresso sempre teve muito descrédito. Então, nesse contexto, é muito importante, por zelo à credibilidade do STF, fazer uma indicação o máximo possível técnica, que seja vista pela população. Técnica, mano. Mas o que eu estou falando pelo menos despolitizada, se fosse motivado pela consolidação da democracia, era fundamental um gesto de indicar alguém que não tenha uma suspeita de politização, que não seja alguém que foi candidato, que pediu voto, que é tão ideologicamente conectado. Alguém que pediu voto vira, de alguma forma, um criminoso nessa situação? Não, mas não é pelo fato de pedir voto. A questão, porque 1/3 da população brasileira não confia hoje no Supremo. O Alexandre de Moraes foi secretário do Geraldo Alckmin, secretário do Educação. Mas nunca foi governador, nunca foi deputado. Qual é a diferença de você ser secretário e governador? Você está participando que eu estou falando. Porque você vai. Eu não quero deixar você foi secretário do quê, irmão? O que eu estou falando secretário do quê, Paulinho? De Justiça, secretário de Segurança, ministro da Justiça, sempre na área do direito. Foi secretário das subprefeituras. O ponto é mais político do que isso. Mas por indicação, não é alguém que se candidatou, pediu voto, fez política. Não dá para mudar o passado. O Nelsinho está contragosto com a indicação do Dino. Então ele está querendo criar um argumento não tô, Paulo. De forma superficial contra o Dino.
Vários ministros do STF foram políticos, foram bons ministros, né? Políticos Agora, eleitos. mano, O meu ponto é dizer a questão é o seguinte, ou muda... Vocês o que é ser político? Vocês não conseguiram O cara pode ser secretário de tudo isso aí, Paulinho, sem nunca ter filiado num partido político. Ele pode ser secretário. E aí não é mas político. A questão... Não é que é Claro essa que é a questão. político. Mas nunca elegeu, Claro que é político. nunca pediu voto, é diferente. O Flávio Dino, você olha pra ele, você vê um político, você não vê um magistrado. Não, é diferente. Eu vejo jurista Você também. vê um Mas o jurista... selo institucional, o Deve ter momento uma do foto do país... Flávio Dino na carteira. Jurista também não, cara. O momento do país pede alguém no Supremo que ajude a restaurar uma sobriedade, uma ideia de que o Supremo vai julgar de acordo com a lei, não com a conveniência política. Mas, mano, isso é o que o momento histórico Mas sabe como é do resolve? país e da democracia O momento precisa de mulher. Não, mas sabe como é que se Cadê resolve a isso? mulherada? Mano? Mudando a forma de indicação do STF, colocando a cláusula de minoria para escolha de ministro do STF. Na Alemanha, assim? por exemplo, para o presidente indicar o ministro do STF, tem que ter 2/3 do Congresso. Se você tiver 2/3 do Senado para indicar alguém, você indica alguém que permeia todas as... Tinha um consenso maior. Consenso maior, permeia todas as ideologias políticas, ideologias partidárias, e seja um cara que tenha um grande... Quem dos conhecimento nossos jurídico. ministros não teve pelo menos 2/3 no Ninguém Senado? teve. Ninguém teve 2/3? Só o Cristiano Zanin aí, por não, exemplo. teve quase 2/3, não chegou a 2/3. Para, imagina. Não, quer postar? Quase teve 3/3. É claro. Foi 2. É claro. Não. Vamos ver, Tá vamos falar. precisando ver matemática, o PP. Que isso, cara, vou até ver aqui, porque o tá Zanin brincando. não chegou nisso. Ah, não. Votação quase que histórica do Zanin, meu amigo. Super aprovado. Teve gente que até nem votou. Saiu fora da história, meu. Mas eu acho muito grave isso, sabia? Porque, de fato, a gente vive um momento em que é preciso reforçar a crença das pessoas na democracia e nas instituições. Mas peraí, o E isso Lula... precisa despolitizar o Como é que o Lula vai lidar? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como é que o Lula vai lidar com a base dele que está pressionando em relação à indicação de uma mulher, de uma participação maior? Ele não tá nem aí pra isso. Você acha que ele Vai sabonetar. ele não tá nem aí? Vai dar aquela sabonetada Vai. e tal e vai o Flávio Dino mesmo? Exato, eu Vocês acho. acham que é exatamente E isso? depois ele coloca, Paulinho, alguém, uma mulher negra em algum outro cargo para ser secretária do Ministério da Justiça, alguma coisa para tentar dar Então, agora, uma Nelson, solução. pode ter uma disputa no Ministério da Justiça, né? Porque tem vários nomes de mulheres aí sendo cogitados. O que entraria naturalmente seria o Augusto Arruda Botelho, que é o secretário nacional de Justiça, né? Faz parte da mesma gestão, já está antenado em Pela tudo que tá lógica, é o secretário acontecendo. executivo que vai, né? Mas o governo Que é o tem usado. vice-ministro, né? O governo É o- tem usado é o a questão Augusto, das não, minorias. O vice-ministro é aquele que foi interventor do Distrito Federal, qual é o nome dele? Capelli. O Capelli. Ah, o Ricardo Capelli. O vice-ministro do Ministério da Justiça é o Capelli. Mas o governo tem usado as minorias como um verniz, né? Não como uma pauta séria. Muito bem, gente, olha